queridos, a gente está fazendo a exposição da carta de Paulo a Timóteo, ok? Estamos na 11ª exposição nessa carta. Então nós já tivemos 10 domingos falando a respeito dessa carta. Estamos no 11º domingo, então, abordando essa carta. E como nós vimos na última exposição que nós fizemos aqui, em relação à carta de Paulo a Timóteo, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele fez uma transição no capítulo 3, do verso 15 ao verso 16, que foi a última exposição que a gente fez. Até o capítulo 3, verso 15 e verso 16, Paulo estava falando com Timóteo a respeito de circunstâncias que ele precisaria tratar na igreja com o povo que era o povo da igreja. Então Paulo estava tratando com Timóteo a respeito da liderança da igreja, de como deveriam ser os ofícios do bispo, do diácono. Ele estava trabalhando sobre o ofício masculino, o ofício feminino dentro da igreja. Ele estava tratando de vários assuntos que deveriam ser abordados ali com a igreja. Porém, no verso 15, no verso 16, como nós vimos ali na semana retrasada, a gente viu que Paulo, ele fala para Timóteo o seguinte, ele fala que ele desejava ir ter com Timóteo em breve. Porém, caso ele tardasse, era necessário que Timóteo soubesse como se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, aquele texto é uma transição na carta. A partir de agora, a partir do capítulo 4, Paulo deixa de falar à comunidade de maneira mais direta e começa a falar ao pastor da comunidade, que era Timóteo. Ele começa a dar instruções para Timóteo de como Timóteo deveria proceder na casa de Deus, que é a igreja. Então ele começa agora a falar de maneira mais direta com seu filho na fé, Timóteo, para como ele deveria lidar com as adversidades que ele enfrentaria na igreja em relação a seu chamado, a seu ministério pastoral, ok? E aqui no capítulo 4, então, do verso 1 ao 8, nós vamos ter a primeira abordagem do apóstolo Paulo em relação a essa questão do ministério pastoral de Timóteo aqui. Ele vai falar o seguinte, olha só, o texto diz assim: Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de carnes que Deus criou para ser recebido com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia recusa as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir, ok? Então, logo após Paulo falar para Timóteo que ele desejava visitar Timóteo, mas que poderia acontecer de ele tardar, ele acha importante mostrar para Timóteo, dar para Timóteo um alerta profético. Esse texto que a gente está vendo aqui, ele vai ser dividido em 2 grandes blocos. O primeiro bloco é o alerta profético que é dado por Paulo a Timóteo, do verso 1 até o verso 5. E o segundo bloco, então, é uma admoestação, é uma exortação que Paulo vai dar para Timóteo em relação a como ele deveria proceder mediante esse alerta profético que Timóteo estava recebendo. E o alerta profético, então, ele está ali no verso 1 ao verso 5. O verso 1, ele vai dizer o seguinte: Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ok? Então, Paulo começa aqui mostrando para Timóteo que o Espírito Santo já havia alertado a respeito de um perigo que viria nos últimos dias. Qual seria esse perigo? Qual é o perigo que Paulo está alertando Timóteo em relação ao perigo que viria? O perigo é uma apostasia. Ele vai dizer no verso 1 que por causa de espíritos enganadores e de doutrinas de demônios, muitos deixariam a fé. Muitos não, alguns, ele fala no texto, né? Alguns deixarão a fé. Alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E ele fala que esses que deixariam a fé, deixariam por causa da fala desses que falavam em nome de Satanás,
E ele diz que esses que falavam em nome de Satanás falavam mentiras em hipocrisia, e esses tinham a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Ele está falando aqui de falsos mestres, de falsos profetas, homens que pregavam mentiras, e esses homens estavam tão endurecidos em seu coração que a consciência deles é descrita aqui como uma consciência cauterizada por ferro quente, ou seja, pessoas que estavam aquém até mesmo do arrependimento aqui, humanamente falando, pessoas que não ouviriam admoestações, pessoas que não ouviriam exortações, pessoas que realmente já estavam cauterizadas em sua mente, em sua mentalidade. Agora, o que é importante a gente entender aqui? É que Paulo está dando um alerta profético para Timóteo a respeito de algo que o Espírito já havia dito. Ele está dizendo o seguinte: ora, o Espírito expressamente diz. Da onde que Paulo tira essa ideia de que o Espírito expressamente diz? Da onde que Paulo está tirando a ideia de que o Espírito Santo havia falado a respeito dessas coisas? Por que Paulo acha tão importante lembrar Timóteo a respeito de algo que o Espírito de Cristo já havia falado? Porque esse assunto era um assunto importante, obviamente, e porque esse Espírito já havia alertado a respeito dessa apostasia que viria nos últimos dias, por meio do próprio Senhor Jesus e por meio de seus apóstolos. Abre comigo Mateus capítulo 24, verso 5, por favor. Olha só, isso aqui é Jesus no seu sermão profético falando. Ele diz o seguinte: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus alerta para um tempo em que muitos falsos profetas surgiriam, alguns homens dizendo ser o próprio Cristo, dizendo ser o próprio Messias, e esses homens enganariam há muito, ok? Agora, verso 10 ao verso 12 do mesmo capítulo, Mateus 24, fala assim, ó: então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, quando o apóstolo Paulo diz, o Espírito expressamente diz, Paulo está aqui reverberando as palavras do próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo havia dito, havia falado pela boca do próprio Senhor Jesus a respeito dessa apostasia que viria nos últimos dias. Olha o que o apóstolo Pedro fala, 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Fala assim, olha só: sabendo disto, primeiro que virão nos últimos dias escarnecedores andando conforme as suas próprias concupiscências ou cobiças em outras traduções. Então, quando o apóstolo Paulo começa o texto dizendo, ora, o Espírito expressamente diz, ele está reverberando, ele está querendo mostrar que o Espírito de Cristo já havia comunicado a respeito dessa apostasia que viria nos últimos dias. E ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, te prepara, porque vai vir uma apostasia, vai vir um tempo difícil, e nesse tempo difícil, alguns abandonarão a fé. Agora, uma coisa que é muito importante a gente enfatizar aqui: o que são esses últimos dias? O que são esses últimos dias? De que dias que o apóstolo Paulo estava falando? De que dias que o texto estava falando? De que dias que Pedro estava falando? Ou de que dias que Jesus estava falando? Eles estavam falando de uma realidade iminente que ocorreria logo na época apostólica, ou eles estavam falando dos dias que nós estamos vivendo hoje? E aqui não vale nota. Pode chutar aí. Vocês acham que ele estava falando dos dias dos apóstolos? Ou você acha que ele estava falando dos nossos dias? Quem chuta? Dos apóstolos. Dos apóstolos. Dos apóstolos, né? Hã? De lá até aqui tu chuta. Vamos lá. Então vamos tentar construir isso aqui. Como? Tu acha que é dos nossos dias? Então vamos lá, vamos tentar construir isso aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia é escrita para um público primário. Paulo não estava escrevendo para nós, ele estava escrevendo para Timóteo. Era uma realidade que Timóteo teria que enfrentar, senão não faria sentido para Timóteo receber um alerta profético. Não faria sentido para Timóteo receber um alerta a respeito de algo que ocorreria 2000 anos depois, se ele nem viveria essa realidade. Ele está falando aqui para Timóteo de uma realidade que o próprio Timóteo enfrentaria. Do verso 6 ao verso 8, a gente vai ver que Paulo vai preparar Timóteo justamente para essa realidade. Ele vai preparar Timóteo para essa realidade. Então, o que são os últimos dias segundo a Bíblia, segundo a Escritura?
Abre comigo Atos capítulo 2, do verso 15 ao 20. Aqui é o momento da descida do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2. O Espírito de Deus havia descido, os homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, ok? E o que acontece? Algumas pessoas chegam e encontram aqueles homens falando ali em línguas, e eles dizem que esses homens estão embriagados. E aí o texto vai dizer o seguinte, aqui é Pedro falando, tá? Verso 15. Porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia. Então Pedro chega, olha para eles e fala o seguinte: essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão dizendo que elas estão. E aí ele começa a dizer o que ocorreu, verso 16. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Agora olha que interessante. Os homens estavam cheios do Espírito, falando em línguas e cada um compreendendo dentro da sua própria linguagem. E algumas pessoas dizem que eles estão bêbados, e Pedro diz o seguinte: não, eles não estão bêbados. O que aconteceu é que a profecia de Joel se cumpriu. E para quando que a profecia de Joel era? Ela era para os últimos dias. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que a profecia que dizia que nos últimos dias o Espírito seria derramado, se cumpriu há 2000 anos atrás. Então havia uma profecia em Joel que dizia que nos últimos dias o Espírito seria derramado. E agora essa profecia se cumpre na época dos apóstolos. João, o apóstolo João, ele vai declarar que ele vivia nos últimos dias. Abre comigo 1 João capítulo 2, verso 18. Gente, eu sei que isso aqui pode soar um tanto estranho, tá? Mas eu estou mostrando a Bíblia aqui, estou tentando argumentar biblicamente. Existe uma regra da interpretação bíblica, que é a escritura interpreta escritura, ok? Você precisa sempre usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Você não pode usar a cultura, o conhecimento, enfim, você tem que usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, ok? E aí vamos lá. Olha só, 1 João capítulo 2, verso 18, João ele vai falar a respeito de uma realidade que ocorreria nos últimos tempos. Ele fala assim: filhinhos, é a última hora, como já ouvistes, que o anticristo há de vir. E mesmo agora há muitos anticristos. Por isso sabemos que é a última hora. Olha que interessante isso aqui. João, o apóstolo, está olhando e ele está dizendo o seguinte: filhinhos, a gente sabe que a gente está vivendo na última hora. Por quê? Porque os anticristos já surgiram. Então, a Bíblia trata a época dos apóstolos como sendo a época dos últimos dias, a época das últimas horas. 1 João 4,3, olha só. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Então João aqui está declarando que ele vivia na época em que havia sido profetizado que viria um espírito do anticristo, e que esse espírito do anticristo já havia chegado. Ele estava vivendo nos últimos dias, ele estava vivendo no tempo da apostasia que havia sido profetizado por Jesus e que havia sido profetizado por Pedro. 2 João, versículo 7, olha só, fala assim: porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador e um anticristo. Então 2 João versículo 7, João também declara que ele estava vivendo na época do anticristo, daqueles que não confessavam que Jesus viria em carne. O que está acontecendo aqui? Só para vocês entenderem. João estava enfrentando uma apostasia chamada, uma heresia chamada de gnosticismo. Então o gnosticismo dizia que Jesus não havia vindo em carne,
que a carne, a matéria era má, então era impossível que Jesus havia vindo em carne, ok? Ele estava enfrentando essa heresia, e ele disse que essa heresia era o cumprimento das profecias que dizia que o anticristo viria. Essa heresia era considerada por João o anticristo, ok? Então, o que acontece, gente? Quando a Bíblia fala dos últimos dias, ela está falando do período apostólico, claramente, não há como a gente argumentar contra esses textos. O texto está falando do período apostólico. E por que o período dos apóstolos é considerado os últimos dias para a Bíblia? Porque os apóstolos, eles viveram naquilo que a gente chama de período entre eras. O que é um período entre eras? Os apóstolos estavam vivendo a transição entre o antigo mundo e o novo mundo que Deus estava criando, entre a antiga aliança e a nova aliança. Todas as profecias do Antigo Testamento que falavam da destruição de Jerusalém se cumprem em 70 depois de Cristo, e junto com essa destruição encerra-se o antigo pacto, a antiga aliança, e esse era os últimos dias da antiga aliança. Então os apóstolos estavam vivendo nos últimos dias da antiga aliança. Por isso que aquele período é chamado de últimos dias, os últimos tempos, porque logo depois disso seria inaugurada de maneira plena, ela foi inaugurada na ressurreição de Jesus, a nova aliança, mas com a destruição do templo de Jerusalém, viria agora o tempo em que não se adoraria mais a Deus em Jerusalém, mas adoraria-se a Deus em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Uma nova era estava sendo inaugurada, um novo mundo estava sendo inaugurado, um mundo antigo estava ficando para trás e um mundo novo estava surgindo. A nova aliança de Cristo Jesus estava sendo inaugurada. Então, quando a Bíblia fala de últimos dias, esses últimos dias é o período apostólico. E esse período foi o período do surgimento do maior número de heresias que você vai ter na história da igreja. Se você estudar um pouco de história da igreja, você vai ver que surgiram inúmeras heresias, inúmeros falsos profetas. Houve um tempo de muita dificuldade, perseguição contra a igreja. Os crentes foram perseguidos, eles viveram grandes dificuldades. Então, quando Paulo está escrevendo para Timóteo a respeito da apostasia que viria, ele está falando justamente de uma apostasia que Timóteo enfrentaria. Ele está querendo mostrar para Timóteo que o Espírito Santo já havia alertado ele a respeito dessa apostasia que viria. Essa apostasia estava chegando, ela era uma realidade nos dias de Timóteo. No capítulo 1, Himeneu e Alexandre abandonaram a fé porque deram ouvidos a esses espíritos enganadores. Então essa apostasia traria esse monte de heresias que faria com que alguns se desviassem da fé. E é por isso que a Bíblia ensina a gente a provar os espíritos. João ensina, 1 João capítulo 4, verso 1 fala assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Veja que ele não coloca como um evento futuro, mas como um evento presente. Os falsos profetas têm aparecido no mundo, e por isso vocês têm que provar os espíritos, ok? Então Paulo está escrevendo para uma realidade que Timóteo viveria. Timóteo enfrentaria uma apostasia terrível, e ele precisava se preparar para essa apostasia. Agora, como que a gente pode, ou o que a gente pode trazer de ensinamento para nós nos dias em que nós vivemos? Bom, obviamente que o texto é escrito de maneira primária para Timóteo, mas quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que ao longo da história da igreja, heresias também têm surgido nos nossos dias. Nós percebemos que falsos ensinos também têm surgido nos nossos dias. Aquela realidade que era uma realidade primária para Timóteo, ela vai ecoando durante a história da igreja. E a gente vai percebendo essas heresias, esses ensinos sendo reverberados ao longo da história da igreja. E do mesmo modo que Timóteo viveu num tempo terrível, de muita apostasia, num tempo de muito engano, nós hoje estamos vivendo um tempo também difícil. A gente não está vivendo um tempo muito fácil em relação à pregação do Evangelho. Nós também temos vivido um tempo onde a verdade e a mentira, elas têm ali se misturado. E nós também precisamos aprender com Timóteo a provar espíritos, gente. Nós não podemos aceitar toda e qualquer palavra que venha em nome de Jesus. A gente precisa aprender a ter senso crítico. De um certo modo, a gente não pode ser excessivamente crítico, mas de um outro modo, a gente também não pode ser acrítico. A gente não pode ser inocente. Não é porque uma pessoa fala em nome de Jesus que essa pessoa é de fato um oráculo de Cristo.
Não é porque uma pessoa fala em nome de Jesus que de fato essa pessoa fala pelo Espírito de Deus. Então a gente precisa aprender a provar os Espíritos. Olha só, 1 João 4, de 1 a 3 fala assim: amados, não creiais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e que agora já está no mundo. Então esse mesmo Espírito que operou na época de Timóteo, ele tem reverberado, ele tem operado também em nossos dias, até que ele seja totalmente vencido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito tem operado também em nossos dias, tem tentado trazer engano, confusão. Então, se na época de Timóteo ele enfrentava a tal da doutrina gnóstica que negava a encarnação de Jesus, nos nossos dias a gente enfrenta a hipergraça, teologia do coach, pastorado feminino, dominadores de rebanho, mercenários, meritocratas, antinomismo, neopentecostalismo. Do mesmo modo que Timóteo enfrentava realidades difíceis nos seus dias, nós também enfrentamos dos nossos. E nós precisamos aprender a combater essas mentiras, para que a gente não venha apostatar da fé, gente. Porque a apostasia é um risco real. A apostasia é um risco real. Daqui a pouco você começa a dar ouvidos a doutrinas de demônios. Daqui a pouco você começa a achar que, não, nem é tanto assim também. Não tem muito problema. Só que a Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí daqui a pouco você começa a escutar, começa a dar ouvido, porque é por meio de dar ouvidos que as coisas vêm, né? Ele vai falar ali no verso 3 e 4, né? Ele vai falar em 1 Timóteo ali, capítulo 4, versos 3 e 4, ele fala que esses homens falavam com hipocrisia, falavam mentiras. Então é por meio de dar ouvidos. Então, do mesmo modo que Timóteo, gente, enfrentou uma dificuldade nos seus dias, de uma apostasia real, ele enfrentou uma dificuldade do espírito do anticristo nos seus dias, que trazia engano, que trazia mentira. Essa realidade ainda é uma realidade presente nos nossos dias, até que o Evangelho se expanda, até que Cristo domine, até que o conhecimento de Deus encha a terra como as águas cobrem o mar. Até lá nós enfrentaremos também essas batalhas, nós também enfrentaremos essas barreiras, nós também enfrentaremos essas dificuldades. E muitas vezes, gente, pessoas que tentam ser fiéis a Deus, elas se sentem remando contra a maré, se sentem lutando contra uma multidão tão numerosa, na qual a gente parece que é uma minoria, um povo pequeno. Só que a Bíblia ela é muito clara em nos dizer que Israel sempre venceu batalhas com minorias. Israel sempre venceu batalhas sendo menos, sendo menor. Israel sempre travou as batalhas sendo um povo pequeno. A Bíblia fala que Israel foi escolhido por ser um povo pequeno e para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, nós estamos, do mesmo modo que Timóteo, enfrentando espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e a gente precisa aprender a usar essa linguagem. As pessoas hoje não querem usar a linguagem bíblica, acham a linguagem bíblica muito dura. Não, pastor, mas aí é um exagero falar doutrina de demônio. Mas se a doutrina não é de Deus, ela é de quem? Ela é de Satanás. Se a doutrina não é de Deus, ela provém de Satanás. Ainda que venha de lábios bajuladores, ainda que venha de lábios que professam palavras belas, doces, gostosas de se escutar, se a doutrina não vem de Deus, ela vem de Satanás. E nós precisamos voltar a utilizar a linguagem bíblica. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Para pensar nisso, para pensar na força dessa palavra. Satanás, o pai da mentira, um espírito enganador, ok? Ele é o pai da mentira, um espírito enganador. E o texto fala que esses homens falam então com hipocrisia, eles falam de maneira que eles seduzem, e eles falam com a consciência cauterizada, a tal ponto de que quando você conversa, a pessoa ela nem percebe, a pessoa ela nem sequer atenta ou se atenta para aquilo que ela está vivendo, aquela realidade que ela está pregando, falando, enfim. Então, Timóteo enfrentaria uma batalha nos seus dias. Ele pastorearia a igreja de Éfeso num tempo de grande apostasia. E Paulo está preparando Timóteo para isso. Timóteo, se prepare para pastorear uma igreja num tempo de apostasia. E assim é o tempo também que nós vivemos. Infelizmente, eu não sou pessimista, ok?
eu creio que Cristo dominará o mundo. Eu não creio que o anticristo dominará o mundo. Eu creio que o anticristo é uma realidade do primeiro século. E eu creio que o anticristo é vencido pelo sopro da boca de Jesus Cristo. E eu creio que Cristo dominará o mundo. Eu não sou um cara pessimista em relação ao futuro. Porém, a gente faz a leitura dos tempos, a gente discerne os tempos e a gente percebe os tempos que a gente vive. Os tempos que a gente vive são tempos maus, tempos difíceis nesse sentido. São bons em outros. Se a gente comparar os tempos que a gente vive com os tempos que o apóstolo viveu, muito melhor. A gente está muito melhor do que eles, ok? A gente não está enfrentando a perseguição de Nero como eles enfrentaram. A gente não está enfrentando uma doutrina gnóstica, por mais que a gente tenha heresia no meio da igreja hoje. Ninguém fala que Jesus não vem em carne. Isso aqui era uma realidade na época dele. Ninguém chega à loucura de dizer, não, Jesus Cristo não vem em carne, ele era só um espírito. Nessa época eles diziam isso. A doutrina aqui era demoníaca sinistra, era um negócio pesado, heresia braba. E as pessoas acreditavam e seguiam isso. Então, se a gente comparar o tempo que eles viveram, a gente está muito melhor, amém? Por quê? Porque o evangelho tem progredido, o reino de Deus tem progredido, e eu creio que ele vai continuar progredindo. Porém, essa realidade é uma realidade que a gente continua enfrentando. E por isso a gente precisa dar atenção à exortação que Paulo deu para Timóteo. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Como que Timóteo venceria esse tempo de apostasia? Olha só, versos 6 a 8. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Amém? Então aqui Paulo dá o remédio para Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, o tempo que tu vive é um tempo bravo. Se prepara, porque o anticristo está no mundo. Se prepara, porque os falsos profetas estão no mundo. Se prepara, porque tem apostasia nos teus dias, Timóteo. Se prepara para viver um tempo de perseguição, Timóteo, porque ele viveria nos tempos de Nero. Se prepara, Timóteo, para tudo isso. E como que tu se prepara para tudo isso, Timóteo? Primeiro, ensina o rebanho. Ele vai falar no verso 6. Ensina o rebanho essas coisas, fala para eles essas coisas. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês essas coisas, amém? Eu estou aqui falando isso para vocês. Haverão dias de engano, haverão dias de dificuldade. A gente vive em dias que tem muita mentira. Então a gente precisa preparar um rebanho para isso. A gente precisa falar para o rebanho. Existe essa realidade, ok? Mas a segunda coisa que ele fala é o seguinte: recusa as fábulas profanas e velhas. Ele diz: olha, abandona de ficar dando ouvido para esse monte de fábula. Para de escutar fábula, Timóteo. Não escuta fábula, Timóteo. E aqui fica uma palavra pastoral: para de escutar fábula, para de escutar falso profeta, para de escutar qualquer um que aparece na internet falando em nome de Deus, cara. Para de escutar qualquer cara que fala bonito. O cara chegou, falou bonitinho, falou o nome de Jesus, você já se derrete toda, ou todo. Não se derreta todo por causa que um cara bonitinho falou em nome de Cristo Jesus. Prove o Espírito. Prove o Espírito, para ver se o Espírito procede de Deus ou não. Para ver se não é um espírito enganador, para ver se não tem um espírito enganador por trás daquilo. Prove o Espírito, essa é a primeira aplicação. Segunda coisa que ele vai falar aqui: exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha o que ele vai falar aqui: Timóteo, tu precisa te exercitar em piedade, tu precisa praticar exercícios espirituais, Timóteo. Essa é a chave para você vencer. Essa é a chave para que você não caia no engano dos falsos mestres e apostate da fé. Essa é a chave para que você continue até o final da tua caminhada. Se exercite na fé. O que são exercícios espirituais? A Bíblia lá trata de algumas coisas que são chamadas dentro da teologia de meios de graça. O que são meios de graça? Vamos lá. Deus é um Deus gracioso, amém? Deus derrama a sua graça sobre nós, amém? Ele é gracioso, derrama a sua graça sobre nós. Porém, Deus estabeleceu meios secundários para que essa graça pudesse superabundar em nós. Quais são esses meios secundários? São os meios de graça: oração, jejum, leitura ordinária da palavra de Deus. A Bíblia é um livro que você deve ler de capa a capa. Quando acabou, volta para o começo e vai até o final. Acabou, volta para o começo. Leitura ordinária da palavra de Deus. Participação do culto público, ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um meio de graça. Então tudo isso são exercícios espirituais que você precisa praticar, para que você possa vencer, para que você possa continuar até o final da tua caminhada. Agora,
Qual é o motivo, então, que a gente vê tanto crente minguado? Qual é o motivo pelo qual a gente vê tanta gente mirrada nos nossos dias? Qual é o motivo que a gente vê tanta gente que estagna, para? O cara não cresce. Ele vira um eterno frango, usando uma linguagem de academia aqui, né? Um eterno frango, o cara não para, o cara não cresce nunca. Por que essa pessoa não cresce? Por que ela para? Porque ela não se exercita. Porque ela não pratica os exercícios espirituais. Essa pessoa estagna. Pouca ou nenhuma leitura bíblica, pouca ou nenhuma presença nos cultos, pouca ou nenhuma reverência na ceia, pouca ou nenhuma oração, pouco ou nenhum jejum. E todas essas práticas, quando faltam, abrem uma porta para apostasia, gente. Elas vão abrir uma porta para apostasia. Essas práticas, quando faltam, abrem uma porta para apostasia. E é tão importante isso que no verso 8, Paulo vai mostrar para Timóteo a importância desse exercício. Ele fala assim, ó: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Paulo encerra o argumento dele mostrando para Timóteo que o exercício espiritual é superior ao exercício físico. O argumento é o seguinte: o exercício físico é útil para algo, pouco se aproveita, mas é útil para algo. Agora, o exercício espiritual é em todo proveitoso, porque é útil para essa vida e é útil para a vida que há de vir, ok? Então ele termina mostrando esse argumento. E aqui, gente, a gente tem uma aplicação bem prática para os nossos dias. A gente vive um dia de grande ostentação dos exercícios físicos. Hoje, na nossa cultura, da nossa sociedade, de algum modo, pessoas que praticam exercícios físicos são vistas como moralmente superiores. E eu não estou aqui desmerecendo o exercício físico. O exercício físico é uma coisa importante. Mas na nossa sociedade, pessoas que praticam o exercício físico são vistas como moralmente superiores a pessoas que não praticam. Porém, a gente tem um problema. Quando os exercícios físicos eles são colocados como mais importantes em nossa rotina do que os exercícios espirituais, isso vai refletir algumas verdades do nosso coração. Quais são as verdades do nosso coração? A primeira: talvez a gente esteja mais ligado à terra do que ao céu. Talvez a gente esteja mais ligado a este mundo do que ao mundo vindouro. Talvez a gente não pense muito nas coisas celestiais. Talvez a gente resuma a nossa existência apenas a essa vida. Qual que é o segundo problema? A segunda coisa que revela do nosso coração? Reflete uma idolatria. Uma idolatria onde eu me coloco acima de Deus. Onde o cuidado com o meu corpo, o cuidado com a minha vida é mais importante do que as disciplinas espirituais e a adoração a Deus. Então veja o que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que fazer exercício é uma coisa errada, ok? Muito pelo contrário. Eu me esforço para fazer exercício. Não sou um cara apto para exercícios. Não é minha vocação. Não é uma coisa que eu nasci assim sendo um cara marombeiro. Eu tenho que me esforçar para fazer, mas eu reconheço a importância e busco tentar fazer. Agora, quando eu coloco o exercício físico acima do exercício espiritual, eu estou refletindo essa realidade. A realidade de que a terra é mais importante que o céu. A realidade de que o cuidado com a minha vida e com o meu corpo está acima do culto a Deus. Então a gente precisa aprender a se exercitar espiritualmente. Agora, uma coisa que é muito importante. Veja que Paulo usa uma linguagem. Qual é a linguagem? Exercícios espirituais. Exercita-te na piedade. Por que Paulo usa essa linguagem? Porque não é uma coisa que flui naturalmente dentro de ti o exercício da piedade. Não é um negócio assim que tu acorda de manhã cedo e tu pensa: nossa, que vontade que eu estou de ler a Bíblia, de orar, meu, como eu quero jejuar. Não é uma coisa que ela nasce de maneira voluntária dentro de ti. É algo que tu precisa se exercitar. Do mesmo modo que na academia tu precisa se exercitar para criar um bom hábito, e depois que tu cria o bom hábito tu não consegue mais abandoná-lo, do mesmo modo funciona o exercício espiritual. Tu precisa se exercitar para criar um bom hábito. Tu precisa construir um hábito espiritual, um hábito que seja saudável para a tua vida. E a construção desse hábito depois vai te fazer achar esquisito não praticá-lo, estranho não praticá-lo. Então, Paulo está dizendo: se exercita espiritualmente, Timóteo. Se exercita espiritualmente, do mesmo modo que na academia é necessário que você empregue disciplina
para que você possa crescer e se fortalecer, é necessário na vida espiritual que você empregue disciplina. As pessoas hoje elas não gostam muito da palavra disciplina. O brasileiro, ele gosta muito da espontaneidade, né? O brasileiro, ele gosta do culto espontâneo. Quanto mais espontânea for a oração, quanto mais espontâneo for o louvor, quanto mais espontânea for a adoração, o brasileiro, ele valoriza demais essa espontaneidade. Mas a Bíblia trata como disciplina. A Bíblia trata como um esforço que você precisa fazer e praticar para criar bons hábitos, amém? Então a gente precisa aprender a criar bons hábitos para quê? Para poder vencer os tempos de apostasia, os tempos de dificuldade que a gente vive, os tempos que Timóteo viveu seriam vencidos por meio da prática de disciplinas espirituais, ok? Então a gente tem que aprender a se assemelhar a esses homens. A gente precisa aprender a colocar Deus acima de todas as coisas. Eu peguei aqui um exemplo de um atleta escocês, que em 1924 ele iria participar da Olimpíada para os 100 metros rasos de corrida. Esse atleta era um cristão devoto, um homem de Deus, uma pessoa piedosa, e esse atleta ele era o favorito para ganhar a corrida dos 100 metros rasos. O nome dele é Eric Leiden. Esse homem ele foi chamado então para participar das Olimpíadas, só que a prova teste dele cairia num domingo, e ele considerava o domingo o dia do Senhor. E ele olhou e ele falou o seguinte: eu não vou participar dessa prova. A nação ficou escandalizada, horrorizada. As pessoas perseguiram Eric Leiden, falaram que ele era um traidor da pátria, porque ele não queria representar a nação no domingo, que era o dia do Senhor. Mas Eric Leiden se manteve firme na sua convicção. Ele disse que Deus honraria ele. Ele disse: Deus honra aqueles que o honram. E ele se manteve firme na sua convicção e não participou daquela corrida. O que aconteceu logo na sequência foi que apareceu uma outra prova, que eram uns 400 metros de corrida. E o Eric Leiden não era treinado para 400 metros, ele era treinado para 100 metros, mas ele disse: vou me inscrever nesse porque nesse não ocorre no domingo. Ele começou a treinar, resultado foi que ele ganhou a Olimpíada nos 400 metros. Quando ele foi ganhar a medalha, o homem entregou uma medalha para ele e deu para ele um bilhete dizendo: Deus honra aqueles que o honram, né? E o que acontece? Eric Leiden, então, no auge da sua carreira no atletismo, ele abandonou a carreira no atletismo e foi servir a Deus como um missionário na China. Chegando na China, era a época da Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram e ele morreu dentro de um campo de concentração japonês. Esse homem serviu a Deus de todo o seu coração. Ele se exercitou na piedade. A gente precisa aprender a se exercitar na piedade. E a gente precisa aprender a estabelecer as prioridades. Nós somos chamados para nos exercitarmos na piedade. Quando eu estava preparando esse sermão, eu queria dar um título a ele, que eu não costumo dar título para os meus sermões, e eu coloquei: o treino que ecoa para a eternidade, como título desse sermão. O treino que ecoa para a eternidade. Que a gente possa treinar para alcançar não apenas proveito nessa vida, mas proveito também nessa vida e na vida que há de vir. Amém? Então que essa palavra ela possa nos auxiliar, ela possa nos motivar a nos tornarmos fiéis nos exercícios espirituais. E caso você hoje esteja aqui e tenha sido encontrado infiel nesses exercícios espirituais, eu quero te dizer que existe um homem, Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, e esse homem praticou os exercícios espirituais, e ele morreu no teu lugar. Ele morreu para perdoar os teus pecados. Ele morreu para te dar a vida eterna. A tua vida eterna não será conquistada pelos teus exercícios espirituais. Ela foi conquistada pelos exercícios espirituais de Cristo Jesus. Os teus exercícios espirituais são para que você tenha proveito nesta vida e na vida que há de vir. Amém? Então que a gente possa se levantar e se posicionar como um povo que ama ao Senhor. E para encerrar, eu gostaria de trazer algumas aplicações. Se você tem consumido todo e qualquer conteúdo doutrinário, primeira aplicação, ou espiritual de maneira acrítica, comece a provar os espíritos, ok? Comece a provar os espíritos para ver se eles procedem realmente de Deus. Segunda coisa, se você sente que está estagnado na fé, tu não cresce, é sempre o mesmo, comece agora a te exercitar. Abandona o sedentarismo espiritual e se volte para Jesus Cristo, ok? Terceira aplicação, se você prioriza exercícios físicos a exercícios espirituais,
sonde o seu coração, procure raízes de idolatria e falta de amor a Deus, e se volte a Cristo, se converta e converta essa sua disciplina em disciplina espiritual. Use essa capacidade que tu tem de ter bons hábitos para construir bons hábitos na vida espiritual. O teu corpo vai voltar para o pó, mas o teu espírito vai para Deus, ok? O nosso corpo vai voltar para o pó. E última aplicação: Cristo é suficiente. Nunca alcançaremos plenamente a estatura de Cristo nessa vida, mas Ele comunica os seus méritos a nós. Cristo é suficiente, amém? Nós não seremos salvos por nossas disciplinas, seremos salvos por causa daquilo que Cristo realizou, ok? E é esse o sermão que eu gostaria de comunicar a todos nesse domingo de Dia do Senhor e de Dia das Mães.